Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje a igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Com muita alegria, com muita fé, vamos iniciar a Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, que bom que estamos aqui reunidos e reunidas para celebrar a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, as colunas da Santa Igreja, a tradição apostólica. Hoje também é dia de rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, já que o dia de hoje é considerado o dia do Santo Padre, o Papa. E a própria liturgia deste domingo, ela vem nos trazer como novidade 3 coisas que são fundamentais na nossa vida cristã e ministerial. A primeira delas, a profissão de fé. A segunda, a revelação. E a terceira, a responsabilidade. Mas para que possamos dignamente celebrar os sagrados mistérios, vamos pedir perdão a Deus das nossas falhas, dos nossos pecados, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa condição de pecadores, para que dignamente possamos celebrar os sagrados mistérios. Nós
Pai Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo.
Na mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho da vida.
Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares da terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. A minha saudação a vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanham pela ZYS 515, 104,9 MHz, a Rádio LT-FM, a mais ouvida da região. Também aos internautas da LT no site www.radioltfm.com.br. Também a nossa saudação a vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Também a minha saudação, a nossa saudação àqueles e aquelas que contribuem, que estão nos ajudando na transmissão dessa celebração, ao Ministério Fanuel, à Pastoral Litúrgica, ao Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão e também à PASCOM, a Pastoral da Comunicação. Irmãos e irmãs, hoje, 28 de junho de 2020, estamos celebrando a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E a nossa vida cristã, a nossa vida ministerial, a nossa vida do dia a dia, a nossa vida de comunidade, ela vai consistir em três coisas muito presentes e fortes no nosso caminhar cristão. A primeira delas, a profissão de fé. A profissão de fé, irmãos e irmãs, é a verdade que revela, a verdade que é o próprio Cristo Jesus, que é revelado para os homens e para as mulheres. E ao mesmo tempo, nos conduz à responsabilidade.
Olha que eu falei das 3 coisas juntas ao mesmo tempo: a profissão de fé, a revelação e a responsabilidade. Ambas estão juntas, ambas estão presentes. A profissão de fé, Pedro, ele professa a sua fé dizendo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas como Pedro pôde responder de forma tão direta, de forma tão forte e sublime? Simples, irmãos e irmãs, porque Pedro, ele conviveu com Cristo Jesus. E nesta convivência, ele passou a conhecer e a compreender quem é Cristo Jesus, o Messias, para poder de fato professar a fé e dar uma resposta condizente. E ele conseguiu fazer isso. A partir do momento em que ele conviveu, passou a conhecer e passou a compreender quem é o Senhor, quem é o Messias, quem é o enviado de Deus, o Cristo Jesus. Ele deu essa resposta, não foi dada de qualquer jeito, mas a partir da sua convivência, em que o fez conhecer e compreender quem é o Cristo. E porque justamente o Cristo Jesus, ele foi se revelando durante o momento em que estava com os discípulos. E essa revelação é dada para aqueles e aquelas que de fato querem conhecer, querem compreender a partir da convivência. E aí podemos nos lembrar deste mesmo evangelho que acabamos de proclamar, só que no capítulo 11, quando Cristo Jesus deixa bem claro: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes para os pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Deus se revela para aqueles que têm humildade de coração. Deus se revela para aqueles que de fato o buscam. E aí podemos nos lembrar do capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 14. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E de fato, a revelação de Deus, ela acontece no momento em que Deus passa a fazer parte da nossa realidade. Quando Deus se faz presente no meio de nós. E de fato, Cristo Jesus se colocou no meio dos discípulos, caminhou com eles, conviveu com eles, conhecia e compreendia os seus corações. E eles também passaram a conviver, conhecer e compreender. E por isso que Pedro, ao perceber a revelação de Deus na sua vida e em seu coração, ele dá a resposta, ele professa a fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é claro, irmãos e irmãs, que essa revelação, ela vai também conduzir a Pedro a responsabilidade. Não somente para Pedro, mas a toda a igreja. Cristo entrega nas mãos de Pedro, sob a responsabilidade de Pedro, a caminhada da igreja, a liderança da igreja, conduzir a igreja para a santificação, conduzir a igreja para guiá-la, conduzir a igreja para o ensinamento. Essa responsabilidade não é apenas dada a Pedro, mas também dada para todos os apóstolos. Mas Pedro, ele tem a responsabilidade de conduzir, claro, de acolher, conduzir, orientar o povo, a igreja. Ele tem a responsabilidade de corrigir e ensinar a igreja. Ele tem a responsabilidade de santificar, abençoar a toda a igreja. Cristo lhe dá essa responsabilidade. Cristo concede essa responsabilidade para Pedro. Assim também como para Paulo, como foi nos apresentado na segunda leitura, no livro, na segunda carta de São Paulo a Timóteo.
Paulo que faz uma bonita experiência de fé, um encontro pessoal com Cristo Jesus, e apresenta todos os benefícios que este encontro pessoal fez. Paulo começou a fazer sua experiência do Cristo crucificado, ressuscitado, na estrada de Damasco, quando entrou em crise e começou a perceber o que tinha feito para com a igreja. Perseguido a igreja. De perseguidor ele passa a ser perseguido por causa da fé em Cristo Jesus. E anuncia o evangelho aos povos pagãos, aos gentios, para que estes também tivessem o direito de conhecer, de compreender Cristo Jesus através da convivência com Paulo. Por isso que ele escreve para Timóteo, e ele deixa bem claro que ele combateu o bom combate, completou a corrida e guardou a fé, ou seja, praticou a fé. A sua fé é uma fé prática em Cristo Jesus. Por isso que nós somos chamados, irmãos e irmãs, a justamente tomar esse texto do Evangelho para perceber o quanto que nós, como cristãos e cristãs, devemos fazer a experiência do encontro pessoal com Cristo Jesus, convivendo, conhecendo e compreendendo, para que de fato possamos professar a nossa fé. Nós não professamos a fé nos homens e nas mulheres. Nós professamos a fé em Cristo Jesus. Os homens e as mulheres devem nos conduzir, nos apontar para Cristo Jesus. Assim como tem feito, como fez os apóstolos, os santos apóstolos, Pedro e Paulo, conduziu as pessoas, conduziu os povos a Cristo Jesus. E hoje o Papa Francisco tem feito o mesmo, em conduzir o seu povo, o povo eleito de Deus, para Deus, conduzir para águas tranquilas, para pastagens verdejantes, para toda a tranquilidade da fé, da esperança e da caridade. E hoje a igreja, de fato, além de celebrar essa solenidade, ela vai fazer esse lembrete da importância da presença do Santo Padre, o Papa Francisco, na vida da igreja, como também de todos os papas que passaram pelo pontificado. E aí podemos nos lembrar de alguns papas que são do nosso tempo, como Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o nosso atual Papa, o Papa Francisco. Estes que eu acabo de citar os nomes, como tantos outros que passaram pelo pontificado, todos eles zelaram pela fé, pela verdade da fé. Zelaram pela esperança, zelaram pela caridade. E precisamos estar atentos, porque eles nos conduziram e ainda nos conduzem ao caminho da vida, que é Cristo Jesus. Que os santos apóstolos, Pedro e Paulo, nos ajudem, intercedam por nós, para que possamos, de fato, proclamar a fé que eles receberam, transmitida para as gerações futuras, até chegar até nós, a fim de que possamos, de fato, dizer que Cristo Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Pai as nossas preces e os nossos pedidos. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Fortalecei a fé e a coragem dos evangelizadores de nosso tempo e de nossa história, nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. O anjo tocou o ombro de Pedro, as correntes caíram-lhe das mãos. Inspirai cada vez mais os que defendem a vida e trabalham a favor dos pobres e empobrecidos de nossa pátria, nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Fazei-nos compreender ainda mais a verdade de Cristo, para vivermos na comunhão e no testemunho da fé, nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Fortalecei nossas comunidades na vivência da vossa palavra, a exemplo das comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo, nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Inspirai o Papa em seu ministério, para que ajude a Igreja a anunciar o Evangelho em nosso tempo e em nossa história, nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, e acolhi os nossos pedidos, as nossas preces que foram feitas em alta voz e no coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se ofertam neste altar para novas vidas gerar, como um grão de trigo cai e morre
Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, estas nossas oferendas, sejam aceitas e agradáveis a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Nosso Deus, Senhor, é santo, 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 do universo criador. Santo, santo, céus e terra alegre cantam. Santo, santo, nós cantamos seu louvor. Santo é o Senhor, lá no céu e aqui na terra. Hosana, hosana, bendito seja o Senhor. Hosana, hosana, nosso Rei, nosso Deus. Hosana, hosana, a Ele glória e louvor. Santo é o Senhor, bendito é aquele que vem. Hosana, amém. Bendito é aquele que vem. Hosana, Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão
Deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu esposo São José. Os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Em especial, apresentemos o descanso eterno de Delina Oliveira da Silva. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Apontei as saídas.
Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, que bom que nós celebramos esta bonita solenidade na vida da Santa Igreja, vivendo a unidade dos cristãos. E os apóstolos, eles nos conduziram e nos conduzem até hoje, através dos seus ensinamentos, a vivermos a unidade de Cristo, como igreja e como irmãos e irmãs. Lembro a vocês da nossa programação da semana. A partir da segunda-feira em diante, as transmissões pelas lives, nos momentos de oração, momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, em nossa Igreja Matriz. Lembrando que sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês. Missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira, 5 da tarde, a nossa missa transmitida aqui direto da Igreja Matriz, pela LTFM e pelas nossas plataformas digitais. Às quartas e sábados, a nossa secretaria paroquial estará aberta para o atendimento aos nossos paroquianos aqui de Lajedo do Tabocal e principalmente os nossos dizimistas. Lembrando aos nossos dizimistas que vocês podem devolver o dízimo na secretaria paroquial, às quartas e sábados, às 8 às 11 da manhã. E no próximo domingo, a nossa missa, 8 da manhã, no horário de costume. Lembrando, claro, que a transmissão é feita pelas LTFM, pelas nossas plataformas digitais. E falando em plataformas digitais, lembro mais uma vez, o nosso canal do YouTube está com 767 inscritos, faltam 233. E eu peço aos nossos grupos pastorais, movimentos e a todos vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais e pela rádio, entrem no canal do YouTube, digitem Pascom Lajedo do Tabocal e se inscrevam para que alcancemos 1.000 inscrições e ao mesmo tempo possamos ter direitos a fazer as transmissões com alta definição e qualidade. Então, peço e insisto a vocês para que façam isso. E aos aniversariantes, os nossos abraços, em especial a dona Arlinda Simplício Coelho, que no dia de amanhã estará completando mais um ano de sua vida. Aos nossos parabéns e as bênçãos de Deus sobre cada um de vocês. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos leve à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e o outro pela espada. Amém. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José e os santos apóstolos São Pedro e São Paulo, venha sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Vamos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.